Galera, vim trazer para vocês aqui um vídeo super legal de plantas do jeito que vocês gostam, e dessa vez separei 10 plantas que servem como filtro. Mas calma, vale deixar bem claro que, prestem atenção no título, servem como filtro. Não quer dizer que substituam o filtro, eles não substituem, tá? Há uma diferença bem grande nisso. Então, eles podem ser considerados filtros naturais, mas não substituem, por exemplo, um canister, um hang-on, um samp, mas podem ser grandes auxiliares para os seus aquários, porque eles consomem matéria orgânica, eliminam nitrato também. Então, vamos começar sem mais delongas, plantas que podem servir como filtros, começando com a primeira, a clássica, que temos aqui, inclusive, ó, que é a jiboia. Pois é, galera, a jiboia não pode faltar aqui, pelo menos aqui na minha fish room, não pode faltar a jiboia. Eu adoro essa planta, inclusive eu quero colocar mais jiboias em alguns aquários assim, que combinem com a pegada, né, da jiboia. É claro que alguns aquários não ficariam legais, alguns aquários mais delicados, né? Então, aquários mais grosseiros, mais rústicos, como esse daqui, fica ótimo, tá, galera? É uma planta que vai eliminar matéria orgânica de dentro do aquário, vai tirar nitrato da água também. Só traz benefícios, galera. Então invistam nessa planta, porque, cara, eu diria que é a planta mais fácil de todas mesmo, tanto da jardinagem quanto do aquarismo, tá? É muito fácil. Não é à toa que eu tenho um paredão ali de jiboia ali atrás, e vivem muito bem, com pouca iluminação, inclusive, tá? Como vocês estão vendo passando aí nas imagens. Então a jiboia, galera, é fantástica, tá? Além de deixar o ambiente muito bonito, muito agradável, os peixes gostam desse ambiente mais de rio, né? E assim, tem algumas folhas que não vão se adaptar muito bem debaixo d'água, então eu recomendo sempre que coloquem as raízes. Tem algumas folhas que já nascem debaixo d'água, aí top, aí elas já vão nascer debaixo d'água, já estão adaptadas, tá? Agora, eu não recomendo que tire a jiboia do seu jardim, por exemplo, do seu vaso, e coloque totalmente debaixo d'água, porque aí tem um risco bem grande de apodrecer as folhas, aí não vai ficar legal, tá? Agora, é mito o lance de jiboia fazer mal para os animais, os peixes que eu digo, tá? Agora, mamíferos, realmente não é legal que o mamífero coma essa planta, tá? Porque pode sim causar um desconforto. Não vai mandar o seu bicho para outro mundo, tá? A menos que ele coma, por exemplo, essas folhagens inteiras aí, pô, também já é um pouco demais, né? Mas se comer uma folha, seu cachorrinho, seu gato, ele não vai partir para outro mundo. Não é venenoso aí, como muita gente fala, né? Mas calma, é claro que vai gerar um desconforto. Até a gente, se a gente comer uma folha dessa, pode sim gerar um desconforto e a gente acabar ali ficando enjoado, talvez até vomitando, enfim, não é o caso, né? Mas é só para dizer para vocês que podem ficar tranquilos, que pode sim colocar jiboias dentro do aquário, com as raízes debaixo d'água e as folhas exuberantes, como essas aqui, aparecendo, trazendo beleza, né, para dentro das suas casas e para o seu aquário também, porque fica muito bonito, dá um aspecto muito natural. Eu, pelo menos, adoro esse tipo de planta e ela é um excelente filtro, tá? Por quê? O que acontece? Quando ela está crescendo loucamente, é sinal de matéria orgânica na água. Não é à toa que eu também tenho no meu aquário jumbo e as minhas latas são gigantescas, não param de crescer. Toda vez eu vou lá, tiro pedaços dela, até dou. Já doei até para amigo meu lá, pro Marquinhos da Tal Pai Tal Fish, já doei para ele também. Enfim, já coloquei aqui também dentro desse aquário. Quanto mais matéria orgânica tiver dentro de um aquário, mais rápido as jiboias vão se desenvolver, tá? Então elas vão gostar e muito de um local que tem esse tipo de ambiente, né? De matéria orgânica, que tenha nitrato também na água, ajuda na redução da amônia. É muito legal essa planta, tá? Então fica aí uma sugestão muito, mas muito legal. Muito utilizada em aquários autociclantes, inclusive, tá? Então fica a dica aí. E a segunda planta é a Philodendro, tá? A Philodendro é uma planta muito legal
Ela tem várias formas, a mais clássica é essa que está aparecendo aí para vocês verem, tá? Mas tem muitas e muitas outras. Aqui, ó, por exemplo, no meu aquário de tartaruga, tem filodendro ali. A filodendro tem muitas formas e todas elas podem ser colocadas em aquários, tá? É claro que com as raízes na água servem como ótimos filtros naturais. Vão eliminar nitrato, matéria orgânica, elas vão adorar. Elas gostam muito de ambientes bem úmidos, né? Então, o aquário é um ambiente perfeito para elas, tá? Não é à toa que ali no meu aquaterrário da minha tartaruga tigre d'água tá prosperando, tá muito bonito como vocês estão vendo aí passando, tá? Então, ó, galera, vão nessa dica. Filodendro é uma planta fantástica. Tem muitas outras também muito bonitas. Eu já tive uma há muito tempo atrás também, mas eu vacilei e acabei perdendo. Mas é uma planta bem fácil, tá? É só uma iluminação ali padrão mesmo, uma iluminação o suficiente para ela fazer a fotossíntese, tá? Matéria orgânica na água, que é o que a gente mais vai encontrar, principalmente quando tem bastante peixe, como é o meu caso aqui, né? Nesse caso aqui tem muito gupe, por exemplo, então gera uma carga orgânica, mas eu não tenho filodendro ali, mas eu tenho nesse daqui, que também faz muita matéria orgânica. Tartaruga tigre d'água, galera, é um bichinho danado para sujar. Então, as minhas plantas são excelentes filtros naturais e auxiliares do meu filtro principal, o eletrônico, um canister, beleza? Então, ó, mais uma dica aí para vocês, muito top para vocês estarem colocando dentro dos seus aquários. A terceira planta é a planta aranha, né? Também conhecida como planta spider plant, né? Enfim, é uma planta também muito legal. Essa eu não tenho aqui, mas eu quero pegar uma dessas que eu acho essa planta muito top, tá? E ela é a mesma coisa das plantas anteriores que eu falei, a jiboia e a filodendro. Ela é tão fácil quanto, tá, galera? Então é muito tranquilo vocês manterem dentro dos seus aquários na mesma pegada, tá? Raízes na água. Vale sempre lembrar que plantas assim são excelentes filtros naturais, tá? Porque elas vão estar na superfície pegando o CO2 do ambiente, vão estar desenvolvendo, vão estar pegando iluminação até mais próximo, né? Porque elas não vão estar lá de baixo, então elas vão prosperar bastante, vão ter grandes raízes para justamente se alimentarem da matéria orgânica, do nitrato, também ajuda na redução da amônia. Pessoal, só traz benefícios, não é tóxico para nenhum animal, então pode colocar dentro dos seus aquários, lagos também. Essa planta aranha é muito utilizada em laguinhos também, fica muito bonito, tá? Então fica aí a dica de mais uma planta muito top. E essas plantas, até agora do número 3, vocês podem encontrar em garden center, floriculturas, com certa facilidade, tá? E ó, antes da gente ir para a quarta planta, já deixa o like de vocês para poder fortalecer o canal do amigo, tá? Deixa aqui os comentários, porque isso também vai ajudar. E comentem aqui embaixo qual planta é a sua favorita que te ajudou muito a eliminar matéria orgânica dentro do aquário. Vou citar 10 aqui, mas já pode deixar aqui nos comentários a sua favorita, tá? Mas deixa o like também, tá? O like é muito importante. E a quarta planta é o lírio da paz, outra planta também muito legal. Essa daqui eu tenho aos montes aqui. Nasce muda, eu tiro a muda, replanto, entre aspas, né? Coloco aqui na água, fica muito bonito, tá? Infelizmente eu ainda não tive a grande alegria, o grande prazer de ver ela florindo, mas vamos torcer para um dia isso acontecer. É difícil? É, por causa da questão de temperatura. Aqui nesse ambiente, é um ambiente mais friozinho, né? Tem ar-condicionado, então isso acaba sendo um pouquinho mais complicado dela florir. Ela vai florir mais em ambientes um pouco mais quentes, tanto é que ela flore bastante na primavera e no verão, né? Ambientes mais quentes e úmidos. Aqui ela tem a umidade, mas não tem um local quentinho para ela. Mas não tem problema, o importante é ela estar muito bonita, como ela está aqui, como vocês estão vendo passando aí, né, na tela. É uma planta top demais e fica com raízes maravilhosas, galera. Olha o tamanho dessa raiz que está aparecendo aí para vocês. Pois é,
é de uma das minhas lírio da paz. Olha só que legal. E é só raizão top, né? É uma raiz imensa que vai tomando o aquário todo. Os peixes ficam doidos, ficam tudo nadando pelas raízes, os camarõezinhos também gostam. Pessoal, só traz benefícios para dentro dos seus aquários. Tem pessoas que já falaram que conseguiram adaptar um lírio da paz totalmente debaixo d'água. Interessante, né? Eu nunca tentei, mas vale a pena aí a galera que já conseguiu poder dizer aqui nos comentários se já conseguiu e ela ficou muito bonita, prosperou dentro do aquário. Mas eu nunca tentei. Um dia eu posso estar tentando e posso trazer esse experimento aí para vocês, tá bom? E a quinta planta é a alface d'água, galera. Pois é, o clássico. A planta aí muito querida por muitas pessoas, muitos aquaristas que gostam de lagos, autociclantes, porque autociclante é praticamente lei ter alface d'água, né? A alface d'água é, sem dúvida, uma das plantas mais interessantes de vocês terem dentro de aquários para remover matéria orgânica, né? Porque ela tem aquele raizão bonito, enorme, né? E ali serve como um ótimo filtro. A galera do autociclante adora essa planta, por exemplo, porque ali fica os sólidos, fica tudo. A planta consegue coletar muita coisa, galera. Ela consegue fazer até a filtragem mecânica do aquário. Olha só que legal. Não é à toa que quando vocês pegam uma alface d'água e dá aquela sacolejada nela na água, você vê que desce um monte de matéria orgânica dali, né? Então ela está fazendo quase que a função de um perlon, por exemplo. Olha só que planta fantástica, né? Sem contar que é um ótimo abrigo também para levinos, peixes de pequeno porte, esconderijos, né? Por exemplo, betas adoram essa planta. Betas adoram plantas de superfície, né? E a alface d'água é uma ótima opção para vocês. Só é aquilo, a alface d'água exige uma iluminação muito forte, tá? Caso contrário, ela vai dando problema, vai começando a soltar as folhinhas dela, ela não fica mais tão armada, né? Aquela planta bonita com as folhas pro alto, inclinadinhas também, ela começa a cair. Aí dali as folhas vão soltando, a raiz vai soltando também, ela vai se desmantelando toda dentro do aquário quando a luz é fraca, tá? E não só a iluminação forte, como também a matéria orgânica. Ela adora a matéria orgânica. Então, aquários aí com muito peixe, não é à toa que muitas pessoas, especialistas da área, biólogos também, já utilizaram muito a alface d'água para despoluir rios, né? Como excelentes auxiliares. E realmente trouxe muitos benefícios para o ambiente. Então fica aí uma sugestão também de planta excelente como filtro natural, tá bom? E a sexta planta é a planta íris. Essa planta também é muito legal, tá? Muito bonita. Eu não tenho aqui, mas eu também tenho curiosidade de experimentar dentro dos meus aquários. O meu maior experimento é esse aquário aqui. Esse aquário aqui é o aquário da zona. Meus peixes já se adaptaram, eles adoram esse ambiente aqui. Tudo que eu coloco aqui prospera, graças a Deus. Tá muito legal esse aquário aqui, diga-se de passagem. Então, a íris é uma planta muito legal. Eu só diria que é um pouco mais difícil dela florir, justamente pela temperatura do ambiente, tá? Mas, vamos ver, podemos tentar. Eu acho bem difícil, mas não custa nada tentar, né, galera? Até porque temos uma iluminação aqui razoável, né? Uma iluminação bacana, é só colocar ela bem próximo ao refletor. É um refletorzão ali de 60 e outro de 30. A minha intenção é colocar os dois de 60 no futuro, para justamente trabalhar bastante, brincar bastante com essas plantas aqui na superfície, né? Para poder criar uma verdadeira selva. Então, a planta íris fica aí como uma excelente opção também para vocês, tá bom? Mesmo caso, raízes debaixo d'água e as folhas para cima, valeu? E a próxima planta está aqui na minha mão, que é a monstera. Galera, essa planta é muito chique, galera, é muito top, linda demais, é muito utilizada como urban jungle, né? Plantas que ficam dentro de casa, é uma planta muito legal, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de colocar essa minha plantinha aqui, né, que está dentro desse vaso da loja ainda nem tirei do vaso da loja,
da terra também, ainda tá aqui dentro, mas ela é excelente, tá, galera, para ficar dentro de aquários. Ela adora um ambiente úmido, raízes também debaixo d'água, tá? E as folhas para cima. Ela tá até crescendo rápido pra caramba, ela não tava desse jeito. Ela já tá cheia de folhas novas aqui, ó. Tá soltando várias folhas novas. É uma planta de sombra, tá? Mas que gosta de uma iluminação forte, não iluminação direta do sol, por exemplo. Mas dentro de aquários vai ficar tranquilo, porque é luminária, né? Refletores, então é muito mais tranquilo de manter. Então, galera, essa planta aqui, eu tô reservando ela, tô esperando a grande oportunidade para colocar ali do outro lado. Eu tenho o aquaterrário da minha salamandra, vocês sabem, né? A Jolene. Então, eu tô para reformar aquele aquaterrário, que eu vou até ensinar vocês a fazer aquele painel que nem eu fiz aqui. Então, eu vou ensinar para vocês também e vou aproveitar e utilizar aquele aquário dela, aquele aquaterrário e colocar, ó, as monsteras ali. Ali é só folhagem bonita, só folhão grande, né? Então, essa planta também é excelente, galera. É muito top. Fácil demais também. Não tem como perder. Na jardinagem tem que regar com frequência, porque ela tem que estar com o solo sempre úmido. Se secar, as folhas secam junto. Não tem jeito. Ela é muito sensível para essa questão de solo seco. Então, na água, ela vai voar. É muito legal essa planta. Esses furinhos que ela tem, né? São furinhos muito legais. Deixa todo um charme, né, na planta. Então, tá aí. Monstera também, uma ótima planta. Ó, tem até o preço aqui, ó. Vamos lá, o preço dessa planta aqui eu paguei R$40, R$39,90, 40, né? Então fica aí uma sugestão. Assim, para esse tamanho aqui, o preço tá valendo, tá? Pelo menos aqui no Rio. Comprei lá no Mercadão das Plantas, aqui no Rio de Janeiro. A oitava planta é a Coleus. Pois é, galera, a Coleus que também temos aqui, tá um pouco estiolada, faz parte, até porque é uma planta que gosta de muita iluminação, tá? Algumas até se adaptam bem ao sol direto. Inclusive eu já vi Coleus, um sol esturricando em cima delas na rua e lindas, prosperando maravilhosamente bem. Em contrapartida, algumas Coleus não adaptadas, quando pegam uma horinha de sol por dia, elas já começam a queimar as folhas, né? Tudo é questão de adaptação, né, galera? A planta é uma coisa muito doida, então temos que estar sempre adaptando elas da melhor forma possível. E a minha ali, apesar de ter dado uma bela estiolada, até que ficou legal, tá? Pelo menos eu gostei desse efeito. A minha intenção desse aquário é a zona absoluta, é um matagal, tá? Então não me importo se estiolar, se não estiolar, o importante é ver a saúde plena delas. E da minha Coleus, por exemplo, tá muito legal. A folha tá bem roxinha, né? Um roxo ali misturado com rosa e o verde. Eu tô feliz, tô satisfeito com ela. E sem contar o raizão, né, galera? Como vocês estão vendo, uma bela de uma raiz que cresceu muito rápido. E isso veio pelo fito-hormônio, tá? Que eu comecei a jogar dentro desse aquário aqui. Pelo menos eu percebi que foi depois que eu comecei a utilizar, tá? As raízes ficaram gigantescas aí dentro do aquário, depois que eu comecei a utilizar. Porque antes, ela tava ali tentando crescer, se desenvolver. Tava sobrevivendo, né? Mas aí depois que eu comecei a usar esse fito-hormônio, cara, a bicha disparou. Então, fica aí uma dica também para vocês, é uma planta excelente, mas é sempre com as raízes debaixo d'água, tá, galera? Sempre. Algumas até nascem debaixo d'água, dão uma adaptada, mas pelo que eu percebi, elas também não vão muito tempo para frente. Mas as que nascem lá vivem mais do que as que vocês forçam a ficar debaixo d'água. Só que aí, essas aí acabam apodrecendo muito rápido, tá bom? A nona planta é o cingônio, galera. Pois é, o cingônio, que é uma planta que eu tô devendo e muito para os meus aquários aqui. Cara, a cingônio é uma planta clássica para colocar em lagos, em aquários. É uma planta que tem um nível de dificuldade baixo, é muito tranquila de manter. Ela tem ali a dificuldade de uma monstera, de uma filodendro, de uma jiboia, né? Enfim, é uma planta realmente bem tranquila de ser mantida, sempre com as raízes também no aquário, tá? E as folhagens para fora. Então, a planta também
top demais, galera. Recomendo muito que vocês utilizem essa planta aí, tanto em aquários quanto em lagos. E a 10ª planta é a planta que desperta amor e ódio em muitos aquaristas, que é a lentilha d'água, galera. Pois é, a lentilha d'água, muitas pessoas brigam, correm atrás, vão para o fim do mundo atrás dessa planta, em contrapartida outras estão querendo se livrar o quanto antes, desmontam o aquário todo, aí aparece uma mudinha lá que explode de novo em várias outras mudinhas e o cara entra em desespero. Pois é, galera, é uma planta que de fato desperta esse amor e ódio. Eu gosto dela, mas no seu nível controlado, embora seja um pouco difícil de controlar, né? É uma plantinha muito sem vergonha, que gosta muito de matéria orgânica, então se tiver matéria orgânica, iluminação, não precisa ser iluminação forte, uma iluminação mediana já é o suficiente para prosperarem muito dentro do aquário. Se tiver muita luz, principalmente debaixo do sol, em lagos, né? Aí mesmo que o negócio vai desandar, vai nascer muita planta. Embora ela possa ser muito utilizada até para o nosso consumo, tá, galera? É uma planta riquíssima em proteína, vitamina B12 também, e ela é gostosinha, tá? Inclusive eu já comi umas plantinhas dessa quando eu estava tirando do meu aquário, que ela tem um gostinho interessante. Então ali, ó, joga ali, faz uma saladinha, bota no arroz, no feijão, um bifão, ó, mandou para dentro, ainda tá jogando uma proteínazinha vegetal para dentro, olha que legal. Então fica aí uma sugestão bem legal, serve como alimento para alguns peixes também. Kinguil ama lentilha d'água, eu dou para os meus kinguios também. Vocês podem dar para galinhas também, galinhas adoram, misturado ali com a ração delas, fica muito legal, tá? Então a lentilha d'água entra aí como a 10ª planta também, que serve como um filtro natural. Valeu? Então, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like, não se esqueçam, tá? Que isso ajuda pra caramba o amigo aqui. E deixa aqui nos comentários as plantas que vocês mais gostam e que servem aí como ótimos filtros para vocês. Valeu? Então, é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima!